Alô, pessoal, de volta aqui, então, para falar sobre Modbus. No finalzinho do último vídeo, pessoal, eu dei um spoiler para vocês que o Modbus não era só o que nós estávamos aprendendo, né? Eu já vou adiantar para vocês, pessoal, que o Modbus ele tem duas vertentes, tá? Ele tem o Modbus ASCII e o Modbus RTU, que é o que nós estávamos estudando antes. Antes da gente avançar, então, pessoal, deixa eu explicar para vocês o que é o que a gente chama de tabela ASCII. Então, eu pesquisei aqui, pessoal, por tabela ASCII, tá? Dessa forma assim, ASCII. E eu abri aqui o site do IME, da USP, tá? Então aqui tem o que eu chamei de tabela ASCII e eu vou explicar para vocês o que ela significa logo mais. ASCII, pessoal, é um acrônimo, é uma sigla para Código Padrão Americano para troca de informações, tá? Então é uma tabela, pessoal, que relaciona algumas coisas. Nós temos que lembrar que numa rede de comunicação, pessoal, e os computadores, eles só processam números, tá? Então, qualquer coisa diferente de número, ele vai ter que transformar para número para poder processar. Então, a tabela ASCII, pessoal, uma das coisas que ela faz é justamente isso. Ela vai relacionar, então, texto, por exemplo, aqui eu selecionei um ponto de interrogação com um número. Então, a tabela ASCII, ela relaciona justamente isso, tá? Ela relaciona os símbolos visuais de um texto com números. Então, o caractere A maiúsculo, na verdade, pessoal, é o número 65. O caractere A minúsculo, na verdade, é o número 97. E assim em diante. Só para vocês verem como que isso tá, pessoal, olha só, se eu vir no Word e digitar Alt 65, aparece o A maiúsculo. Beleza? Então, Alt 67, o C maiúsculo. A95 é o underline. Beleza? Pessoal, esse que eu estou fazendo no Word, tá? Ele funciona só com o Alt e, ao mesmo tempo, eu digitar um número no teclado numérico, tá? Então, no teclado, aqueles números em cima do teclado ali não vai funcionar, tem que ser no teclado numérico. Então, Alt 57 é o caractere 9, tá? Pessoal, então, olha só. Eu falei para vocês que a tabela ASCII ela vai relacionar símbolos de texto com números. Aí, dessa forma, os números a gente consegue trabalhar numa rede de comunicação ou no computador, né? A tabela ASCII ela é composta por 127 algarismos, tá? Então, ela vai de 0 até 128, na verdade, tá? De 0 a 127 algarismos. Sendo que desses algarismos, pessoal, nós temos 31 que são não imprimíveis. Então, olha só, do 0 até o 31, são caracteres não imprimíveis, tá? Ou seja, ele não tem uma representação no teclado. Por exemplo, vamos ver o que seria ter uma representação imprimível, tá? Uma representação visual. O backspace, por exemplo, pessoal, a tecla backspace ela é o caractere 8. A tecla tab é o 9. Aquilo ali são espaços, pessoal, são coisas não imprimíveis mesmo, tá? Não tem como uma impressora ir lá e colocar alguma coisa ali. Então é isso que são caracteres de comandos. Olha só que legal aqui, pessoal. O 10 é o que ele chamou de fim de linha, tá? Então fim de linha seria ir para uma nova linha, né? Seria um comando para que o cursor, se eu pensar então num cursor, ó, aqui eu estou vendo um cursor, ele ir para uma nova linha é o 10. O 13, pessoal, olha só, carriage return, retorno do carro, tá? Então, olha só, deixa eu colocar algumas coisas aqui. Se eu estou aqui, pessoal, o cursor ali piscando, eu dou uma nova linha, que é o comando 10, ele vem para baixo. Se além de vir para baixo, ele volta no começo, eu dei uma nova linha e também um volta no começo, certo? O que é o Enter, pessoal? O Enter é justamente isso, olha só. O cursor vai para uma nova linha e volta no começo. Então eu posso dizer que o comando CR junto com o LF é o que a gente chama de Enter, beleza? E aí tem outras coisas, pessoal, tipo 2 pontos, por exemplo, eu acho que é 58.
Ah lá, ó, se eu digitar Alt 58, ele vai colocar 2 pontos, beleza? Então, pessoal, a tabela ASCII é justamente isso, tá? Nós estamos vendo, nós temos os símbolos visíveis e nós temos os números que estão por trás, tá? Então, cada símbolo visível vai valer 1 byte, né, que está por trás. Se vocês repararem, pessoal, olha só. O último aqui, o caractere 127, é o que a gente chama de delete, tá? E o delete, o que ele faz, pessoal? Ele ocupa 7 bits, tá? O bit mais significativo aqui, ó, se vocês olharem, ele é sempre igual a 0. Beleza, pessoal, então acho que entendido o que é essa tabela ASCII, só tem que entender como que eu sei, né, quando eu estou falando da tabela ASCII ou não. Geralmente, pessoal, se nós estamos tratando de texto, tudo que nós estamos vendo é o símbolo ASCII, tá? Nós não estamos vendo o símbolo, o número por trás, nós estamos vendo o símbolo que aquele número representa. Então, por exemplo, o A aqui, na verdade eu sei que por trás ele está se representando outra coisa. Eu digitei, ó, se eu digitar Alt 58, vai aparecer 2 pontos. Então eu sei que 2 pontos aqui, na verdade, é o número 58 por trás, tá? Vocês podem encontrar também, pessoal, para enfatizar que é o caractere ASCII, vocês podem encontrar alguma coisa assim, ó. Então, se eu tiver alguma coisa, entre aspas, simples, com certeza é caractere ASCII, pessoal. Se vocês podem ter visto alguma coisa lá em linguagem C, quando vocês tiveram programação. Esse 1 aqui, pessoal, significa que é 1 da tabela ASCII, e aí eu sei que o número que está por trás dele ali, pessoal, na verdade é o número 49. Pessoal, então a gente tem um modo de funcionamento do Modbus que é tabela ASCII, tá? Então nós temos o Modbus RTU, que é o que a gente já entendeu, já sabe. Nós temos também o Modbus ASCII. E aí, pessoal, como o próprio nome já diz, nós sabemos que ele é baseado inteiramente na tabela ASCII, tá? Só que ele tem uma relação com o Modbus RTU. Então, qual que é essa relação, pessoal? Todo Nibble RTU, então, ó, todo Nibble RTU, Nibble é um conjunto de 4 bits, todo conjunto de 4 bits ele vai virar um caractere ASCII. Beleza? Lembrando, ó, aspas simples, quer dizer que aqui é o símbolo ASCII. Então, por trás, pessoal, do 8, ele está rolando o número 56, tá? Então, só, no RTU 0100 é a mesma coisa que eu dizer que é um 8 hexadecimal, certo? E aí eu pego esse 8 hexadecimal e transformo para o caractere 8 da tabela ASCII. Então, olha só, um nibble vira, na verdade, uma representação ali em 1 byte, certo? Na verdade, em 7 bits, né? Outras diferenças que nós temos, né, entre o Modbus RTU e o Modbus ASCII. A gente começa a ver aqui, ó, que se um nibble virou um caractere, ou seja, um nibble virou 7 bits, se nós temos aqui 1 byte RTU, então se eu colocar aqui 1 byte RTU, vai ser 2 nibbles, certo? A cada conjunto de 4, ele vai virar um caractere. Então, se aqui tiver o número 1100 e 0111, isso aqui, na verdade, se a gente for ver em hexadecimal, ele vai dar 8 mais 4 dá 12, né? Então, isso aqui é o caractere C, C7. Então, isso aqui ele vai virar o caractere C da tabela ASCII, e aqui vai virar o caractere 7 da tabela ASCII. Então, os números que estão por trás disso, pessoal, serão olha só, C67, 67 e 55. Então, os números que estão por trás disso, pessoal, vai ser 67 e 55, beleza? A gente vai estar vendo C e o 7, que são os símbolos ASCII, mas os números que estão por trás, né, os números que vão passar efetivamente na rede é 67 e 55. Pessoal, mais diferenças entre uma coisa Modbus ASCII e o Modbus RTU. É que lá no Modbus RTU, pessoal, tanto o início do frame, nós tínhamos lá um frame, certo? Esse frame é composto pelo endereço do escravo, função, os dados e o CRC. Mas antes nós tínhamos um início que era 3,5 caracteres, era um tempo de silêncio. E no final nós também tínhamos um final, lembra?
de 3,5 caracteres no mínimo. Pessoal, aqui não. Aqui nós temos um início, um caractere, e no final outros caracteres. Então, no início nós temos 2 pontos. Então, aqui o início é dado por 2 pontos. E o final é dado por CR mais LF, que se vocês vão lembrar, foi o que eu chamei de Enter. Tranquilo? Então, pessoal, um frame Modbus ASCII, ele tem um início e um final definido, tá? Ele não é por tempo de silêncio, como diz o Modbus RTU. O que isso significa, pessoal? Significa que o Modbus ASCII ele é muito menos sensível às questões de tempo do que o Modbus RTU, tá? Então, o Modbus ASCII a gente consegue simular até digitando a gente mesmo no teclado, enquanto que o Modbus RTU não. Outra coisa, pessoal, aqui no finalzinho do frame, lá do frame RTU, nós temos o tal do CRC, que seria a checagem de erro, lembra? Era um processo de uma conta, que a gente, no finalzinho, a comunicação é comparada aos resultados e vê, né, se aquele frame está correto ou não. Aqui, pessoal, se modifica o processo da conta, tá? Eu vou explicar para vocês, porque aqui no Modbus ASCII a conta é muito mais simples, portanto a gente consegue fazer até na mão, tá? Só que esse resultado ele se chama LRC, então não se chama mais CRC, não é mais checagem de redundância cíclica, tá? Aqui é um outro processo e ele se chama LRC. Uma outra coisa muito importante, pessoal, se a gente pegar um caractere RTU, nós podemos encontrar aqui, vão ser valores, certo? Valores em hexadecimal, e ele pode ser qualquer valor hexadecimal. Já se a gente pegar um frame ASCII, pessoal, ele vai ser limitado nos números dele, tá? Então ele vai poder ter apenas entre 0 e 9, A e F, ou seja, pessoal, lembrando, 0 até 9 são algarismos, né, decimais, aqui A seria a continuação, né, para a gente representar números hexadecimais, tá? Então, pessoal, não mudou aquela questão da gente ter tudo hexadecimal, a gente só mudou a forma da gente representar aqueles números hexadecimal, tá? Então, nós vamos poder ter apenas algarismos que representam números hexadecimais, mais o Enter e o início do frame, que é 2 pontos, tá? Então, num frame Modbus ASCII, a gente nunca vai poder ter números diferentes, tá? Ou representações diferentes dessas possibilidades. Então, é bem restrito, tá? Os dados que podem passar num frame ASCII. Vamos dar uma olhada então, pessoal, numa comparativa aqui entre o RTU e o ASCII. Eu já ensinei para vocês, né, no caso do RTU, como que funciona a função 3. E a gente vai ver, pessoal, essa questão das funções, a organização do frame, continua tudo igual, tá? Então muda só a forma como a gente representa um byte. Então vamos lá. No início do frame, pessoal, no caso do RTU, a gente tem que esperar um tempo de 3,5 caracteres. No caso do frame ASCII, a gente tem simplesmente 2 pontos, que a gente já viu, né, que é o número 58, na verdade. É um byte. O caso do endereço do escravo, pessoal. Aqui no exemplo eu dei o endereço do escravo 02. Como a gente vai representar esse 02, pessoal, no caso do ASCII? Então, ó, cada nibble, lembrando, ó, isso aqui tem hexadecimal, então cada algarismo vira um nibble, e cada algarismo, então, vira uma representação ASCII. Então aqui, pessoal, o que é 1 byte, na verdade vai virar 2 agora, e ele vai virar justamente o 0 e o 2, tá? Então aqui, o 0 a gente viu lá que era o número, na tabela ASCII, o 0, que vale o número 48. Então o 0 aqui, na verdade, é 48. E o 2 é o número 50, tá? Então o que eu peguei? Eu transformei 1 byte em 2, tá? Em 2, e aqui, na verdade, é os números da tabela ASCII, sendo que o símbolo que eu vejo, o símbolo que me aparece na tela como ser humano, é 0 e 2. A função, pessoal, a função 3, a função, então, de leitura, né? É 1 byte também, 0,3, lembrando que é 1 byte hexadecimal, então cada
Cada algarismo hexadecimal equivale a um nibble, e cada nibble se transforma em um algarismo ASCII. Então aqui vai se transformar no algarismo 0 e no algarismo 3, então aqui vai virar 48 e 51. Depois nós temos então, pessoal, o endereço do primeiro registrador. Pessoal, se um byte virou 2, 4 bytes vai virar 4. 2 bytes vai virar 4, certo? Então é sempre o dobro. Então aqui, pessoal, em vez de eu representar isso aqui é um byte, isso aqui é outro byte, cada algarismo desse vai virar um algarismo ASCII. Beleza? Então, pessoal, é muito simples, tá? Essa transformação, é muito tranquilo de vocês entenderem a diferença entre RTU e ASCII. E aí, vamos entender uma outra coisa, pessoal. O LRC em comparação com o CRC. O LRC, pessoal, como que a gente vai calcular? Eu vou pegar a calculadora do Windows. Eu vou deixar aqui no modo programador mesmo, tá? E vou começar a somar, pessoal, de 2 em 2 algarismos. Ó. Então, eu vou começar aqui a somar o 02 com o 03, com o 0C, com o F. Então, eu vou fazer uma soma, pessoal, de 2 em 2 algarismos, tá? Então, tá. 02 mais 03 mais 0C mais 1E mais 00 mais 04. Pessoal, essa soma deu 33, beleza? E agora eu vou deixar esse valor negativo, tá? Esses números, o menos significativo aqui, pessoal, o C e o D, é o resultado que eu vou utilizar como LRC. Então aqui, ó, pessoal, o meu LRC vai ser CD, beleza? Lembrando então, pessoal, que CD, apesar de vocês estão vendo o número aqui, isso aqui é um hexadecimal, né? Aqui vai ser a letra C, aqui vai ser a letra D. E se eu for na tabela ASCII, por exemplo, então vai ser 67 e 68. Então, os números que estão por trás desse C aqui, pessoal, é 67, 68, mas os números, né, os símbolos que me aparecem é o C e o D. Beleza? E aí o final, pessoal, a gente dá um Enter e nós terminamos o nosso frame. Pessoal, diferenças. Nós precisávamos de 8 bytes para passar essa informação no RTU. A mesma informação em ASCII vai ser 17 bytes, tá? Então aqui nós podemos perceber como a representação, o tamanho, né, a forma de representação numérica modifica, tá? Pessoal, um outro exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, ó, eu vou dar um exemplo de escrita de 2 registradores, então eu vou escrever no registrador de endereço 1 e no endereço de registrador 2. Lembrando, endereço de escritas múltiplas, né, sempre sequencial, sempre em registradores sequenciais, né? Eu vou querer escrever o valor 10 e o valor 258 nesses registradores. Então tá. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, pessoal. Eu vou pegar o valor que eu preciso escrever, lembrando, pessoal, sempre, tá? Isso é um processo que tem que acontecer tanto no Modbus RTU quanto no Modbus ASCII. Eu vou transformar para hexadecimal. Então, 10 em hexadecimal eu sei que é 0A. 258 em hexadecimal eu vou fazer a transformação na minha calculadora. Então, mudei para decimal. 258 é igual a 102. Então, 258 é igual, em hexa, 0102. Beleza, pessoal. Então, eu quero escrever 0A no endereço 0001 e 0102 no endereço 0002. Vou falar primeiro em RTU, pessoal, e depois a gente verifica as transformações pro ASCII, tá? Então, o início do frame no RTU não tem, é o tempo de 3.5 caracteres. Então, aqui é o tempo maior ou igual que 3,5 caracteres. E aqui no Modbus ASCII é só 2 pontos normal. O endereço do escravo, pessoal. Endereço 17, ó. Eu transformei para hexadecimal. Esse endereço, então, vira 11.
Então aqui no ASCII, pessoal, eu vou o primeiro caractere e o segundo, e o segundo caractere, 1 e 1. A função, pessoal, a função é escrita de múltiplos registradores, então a função é 16, eu também modifiquei para hexadecimal. Pessoal, então ó, eu quero deixar muito evidente para vocês o seguinte, tudo tem que ser modificado para hexadecimal sempre, beleza? Não importa se é ASCII, não importa se é RTU. Então, o que era um byte aqui, pessoal? A cada algarismo, ele virou um caractere, ASCII. E aí nós temos o endereço de início, continua tudo igual, pessoal. Aqui na checagem de erro, então eu vou fazer a checagem de erro com vocês. Eu vou deixar em hexadecimal e vou começar a somar então de 2 em 2 algarismos. Então vai ser 11 mais 10 mais 00 mais 01 mais 00 mais 02 mais 04 mais 00 mais 0A mais 01 mais 02. Isso aqui é igual a 35, tá? Então, deixando o negativo, CB. Então, aqui tá os dois bytes da checagem, tá? O C e o B. E aí, a gente já tem o nosso LRC. A gente tem o final de frame, que é CRLF, que é o Enter. E aqui, no caso do RTU, nós temos um outro tempo, né? Então, no caso do RTU, é só um tempo em silêncio. Total de bytes, pessoal. RTU 13, ASCII 23, para a gente enviar a mesma informação. Pessoal, muita gente pode estar questionando agora, então, qual que é a vantagem da gente usar ASCII, tá? Pessoal, o ASCII ele é menos dependente do tempo. O ASCII, na comunicação, ele gera uma informação que os seres humanos conseguem compreender, tá? Então, a gente vai ver justamente esses números aqui, direto, a gente vai ver o símbolo ASCII direto. Lembrando que no RTU a gente não consegue ver o símbolo direto. Tudo que a gente lê, pessoal, vocês têm que entender que tudo que a gente está lendo, isso aqui, pessoal, exemplo de escrita, essas letras aqui, pessoal, é tudo ASCII, tá? É tudo ASCII. A gente não está vendo o número por trás. Já que no RTU, quando eu dou para vocês aqui o número do RTU, se a gente for considerar esse número aqui mesmo, não teria representação física, tá? Já que no ASCII tem. Então a gente vai entender isso mais para frente depois que a gente for fazer exemplos, tá? Mas é para vocês já entenderem, olha, tudo que a gente consegue ler e entender é ASCII. RTU a gente não teria representação de leitura, tá? Outra coisa, pessoal, a comunicação ASCII e RTU, muitas vezes vocês têm que escolher entre uma comunicação e outra, tá? Os equipamentos eles vão dar essa opção para você. Olha, você quer usar o Modbus ASCII ou você quer usar o Modbus RTU? E aí é uma configuração, tá? Assim como o endereço do escravo é uma configuração, talvez você também tenha que escolher entre RTU e ASCII, e aqui eu estou ensinando para vocês então qual que é o significado de um e qual que é o significado do outro. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro então essa diferença entre Modbus ASCII e Modbus RTU.